E aí pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo vídeo aí da série sobre pintura digital. Nesse vídeo, antes da gente começar a pôr a mão na massa, vamos falar um pouco sobre teoria de cores, né? É interessante a gente saber um pouco, o básico do básico que seja, pois é importante, pois a teoria de cores ajuda você a escolher melhor as cores, ver o que combina. Ele tem algumas estratégias que te auxilia bastante no processo, né? E a teoria de cores, né, como a gente pode ver, é o estudo sobre as cores, que vai desde a fisiologia, ou seja, como ela é interpretada pelo nosso cérebro, até a aplicação e utilização em peças de comunicação visual, né? E ela é representada pelas cores primárias, secundárias e terciárias. As cores primárias são as cores que podem ser compostas em outras cores, né? Não pode ser composta em outras cores e quando combinadas criam outras cores. Por exemplo, as cores primárias, elas é o vermelho, amarelo e o azul. Você combinando o amarelo e o vermelho, você tem um laranja e assim por diante. Então, a combinação das três primeiras cores, né, as cores primárias, dá origem às cores secundárias. E a mistura das cores secundárias dá origem às cores terciárias e assim sucessivamente, tá bom? Não tem muito segredo, essa é a regrinha. A gente também vai trabalhar muito com o círculo, né? O círculo cromático, o círculo de cores, né? Que ele é composto aí por 12 cores e as três são as três cores primárias, né? O vermelho, o azul e o amarelo. E também tem as cores secundárias e terciárias, né? Então a gente vê todas as cores, as misturas entre elas. E aqui a gente vai conseguir criar os esquemas de teoria de cores para poder criar uma melhor seleção, entendeu? Para poder combinar melhor as cores, não ficar aquela coisa muito bagunçada. E isso você pode usar não só para ilustração, você pode usar para a vida isso. É bem interessante. A gente tem algumas regrinhas, né? Essa aqui são as regras básicas, né? Como foi proposto, é o básico do básico da teoria de cores. E a gente tem a cor complementar, né? Que ela sempre pega a oposta da cor do círculo cromático. Inclusive, esse círculo cromático você pode jogar no Google, vai aparecer vários. Você pode utilizar eles aí no seu dia a dia. E aqui a gente tem aqui a complementar, que é sempre o oposto da cor dela no círculo cromático, ou seja, o complementar da cor vermelha é o verde e do verde é o vermelho. No caso, se fosse aqui o amarelo, seria esse tom de roxo aqui, por exemplo, né? As cores análogas são as cores vizinhas, né? Normalmente a gente trabalha entre 3, 4 cores vizinhas. Temos o esquema triádico, né? Que ele vai pegar três cores da mesma distância. A gente pode ver que formou um triângulo aqui. Então a gente consegue pegar esse esquema de cor, ou seja, na teoria de cor, essas três cores você consegue combinar elas para fazer a colorização. E tem o tetrádica, né, que seria você escolhe duas cores e pega as complementares dessas duas cores para formar esse esquema de tetrádico, né? E depois disso a gente tem a questão da temperatura de cores, né? O círculo cromático, se você dividir ele aí praticamente no meio, você vê que um lado a gente tem essas cores saturadas, né? O amarelo, o vermelho, o verde aqui, o roxo, eles são as cores quentes, e do lado a gente tem as cores frias, né? Normalmente elas chegam a ser até uma complementar uma da outra, né? Isso é bem interessante. Então, as cores frias você pode usar para colorir algo que se passe de noite, né? Ou algo que seja refletida a luz do ambiente, por exemplo, né? E as cores quentes você pode usar para trabalhar em cenas diurnas ou final do dia, né? Que é um tom bem assim avermelhado, bem roxo. A gente tem também o contraste e a saturação, né? Por exemplo, se a gente pegar a cor vermelha, a gente consegue ter vários tons de contraste, né? Quer dizer, vários tons desse vermelho. Então, quando você vai pegando os tons, você pode ver que, por um lado, o meio você consegue ela bem saturado, e quando você vai jogando ela para baixo, né? Quando você vai escurecendo, você consegue até tirar um pouco a saturação, indo para a escala de cinza, né? Então, ele vai do vermelho para o preto, ou pode ir do vermelho para o branco, né? Que ele já trabalha o contraste e saturação.
Aqui as cores análogas e complementares, né? Que no caso eu escolhi essas três cores que são vizinhas entre elas, né? E entre essas cores eu peguei aqui uma cor complementar que seria esse laranjado. Então, desse laranjado, eu consegui tirar essas três cores, que seria esse salmão, vamos dizer assim. Saturando o salmão, ele foi indo para esse marronzinho mais claro e para um tom aí para um marronzinho bem clarinho, quase cinza. E tem as cores análogas, né? Que aqui eu peguei o tom de azul. No caso, eu não usei esse verde aqui, né? Mas eu usei esse roxo como cor análoga, né? Então aqui eu já peguei as três cores. Do azul eu tirei esse tom mais saturado. Aí depois eu só fui desaturando, né? Jogando naquele esquema aqui da contraste e saturação. Eu consegui tirar essas outras cores como eu fiz na complementar acima. E como aqui no nosso esquema de cor, na nossa teoria de cor aqui, o roxo faz parte dessa combinação, eu usei ele aqui só no gatinho. Eu apliquei aqui no gatinho, então eu usei esse roxo aqui no nariz dele, só para chamar atenção pro rosto dele, né? Então a gente consegue fazer essa brincadeira com as cores complementares, né? Então a gente pode ver que a gente não precisa trabalhar com cores reais, já que é uma ilustração, é a partir da sua imaginação. Você pode colocar qualquer cor do jeito que você achar melhor. E a teoria de cor está aí para ajudar a gente a tornar isso tudo harmônico, né? Não fazer nada chamar mais atenção que o outro, fazer com que um objeto não chame mais atenção que o outro e assim por diante, né? Então a gente pode, se vocês tiverem interesse, pode ir muito mais a fundo nessa questão e estudar porque é bem interessante. Agora a gente vai ver um pouco sobre a questão de referência. Na questão de referência, a gente vai dar uma observada aqui na ilustração que a gente vai colorir no Krita. A gente pode ver aqui que tem um gatinho, né, que a gente coloriu ali eu colori no slide anterior. Tem a bandeira, um avião, nuvem, um arco-íris, tem os prédios do KKKK, tem uns arbustos, né? Então dá pra gente buscar uma fotografia para entender como é um lugar que existe, né? Um lugar real, a gente pode se basear numa foto. Então eu pesquisei aqui no Google para pegar algumas referências de cor, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem a cor verde do gramado, a gente consegue comparar aqui, só para a gente entender que cores a gente vai usar, né? No caso você pode colorir de qualquer cor, mas eu vou tentar me basear em referência, que é uma coisa que a gente usa bastante na hora que vai colorir. Então a gente vai salvar essa imagem aqui. Eu vou clicar com o botão direito, salvar a imagem como, e vou salvar como referência kkkk. E vou deixar lá na minha área de trabalho. Aí quando a gente for começar a trabalhar em cima da ilustração, a gente vai consultar essa imagem para quando tiver dúvida de que cor que é tal elemento dentro da ilustração, a gente já tem essa referência. Então agora a gente tem essa imagem para fazer referência, né? Então quando a gente for trabalhar lá no Krita, a gente já pode consultar a imagem, se tiver com alguma dúvida, né? Na hora de colocar a cor, na hora de colorir, a gente já consegue consultar e produzir bem rapidinho. Beleza? Então, pessoal, agradeço vocês por ter assistido esse vídeo e vejo vocês no próximo. Valeu!